Amém. Bom dia. Ih, tá muito fraquinho. Bom dia. Bem-vindos também ao Santuário do Pai das Misericórdias, a Canção Nova. Não sei de onde você está vindo. Tem alguém aqui que é de São Paulo? São Paulo. Tem alguém de Minas? Opa, os mineiros aí, que beleza. Olha, uma caravana de Taubaté aqui pertinho. Tem alguém do Rio de Janeiro? Opa, eu também, ó. Tem alguém do Sul aqui? Não, né? Mais aqui pelas redondezas. Pois é, eu me chamo Amanda. Eu estou com 5 anos, vou fazer 5 anos e 9 meses de comunidade, ainda bem novinha de comunidade. E nasci em Niterói, Rio de Janeiro. Morei um tempo em Campo dos Goytacazes, que também é interior do Rio, no outro extremo daqui, né, do estado. Aqui nós estamos numa ponta, perto de uma ponta do Rio. Campos é a outra ponta do Rio. E lá eu conheci a Canção Nova. Lá eu descobri o chamado de Deus para a minha vida. Deixei os meus pais, deixei a minha família e vim ingressar na comunidade no ano de 2016. E a cada dia vou me encontrando mais e mais na vontade de Deus. E hoje o Senhor me convidou para estar aqui, né, através da nossa equipe de eventos. Confesso que fiquei bem nervosa, né? Falei, meu Deus, que responsabilidade é partilhar a palavra de Deus. Mas o Padre Jonas fala para nós aqui na comunidade que nós consagrados somos chamados a trazer, a comunicar um Cristo vivo e vivido. Então, o que nós vamos partilhar aqui, o que eu vou partilhar aqui para vocês, é algo que o Senhor já fez na minha vida e tem feito na minha vida. E isso é o que faz com que tenha mais eficácia, né? Quando a gente consegue tocar um nos testemunhos dos outros e a gente vai ganhando essa força. Então, como bem o Jarles trouxe ali, hoje é dia 30 de setembro, considerado o dia da Bíblia, o dia de São Jerônimo, grande tradutor, né, da palavra. Eu não sei se você está aí com a sua palavra. Quem está aí com a sua palavra? Levanta assim. Aí, muito bem. Quem não está aí com a sua palavra, vale depois passar ali, ó, na loja, comprar a sua palavra. Também fazer o seu estudo no dia de hoje, porque hoje é um dia especial, né? Eu estava lendo aqui agora uma matéria que falava sobre São Jerônimo, e ele dizia assim, que aquele que ignora a Sagrada Escritura, ignora o próprio Cristo. Porque é a palavra vivida, né? A palavra escrita. É Cristo, é a vida dele. Então, que a gente possa também ter essa proximidade com a palavra de Deus, né? O nosso fundador, Padre Jonas Abib, era conhecido como Padre Jonas da Bíblia, né? Porque era um homem totalmente cheio da palavra. Então, é isso que hoje nós vamos partilhar aqui, a palavra de Deus. E o tema que me foi dado foi a palavra de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. E Paulo vai dizer assim, pois o que é loucura de Deus é mais sábia que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Vou repetir. Pois o que é loucura de Deus é mais sábia que os homens. E o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E quando eu fui lendo essa palavra, eu fui pensando, né, como a lógica de Deus é diferente da nossa lógica, né? Nós temos um pensamento muito diferente, né? O que nós consideramos muitas vezes uma fraqueza é diante de Deus uma grande riqueza, é diante de Deus uma resposta de alguém que está em um amadurecimento espiritual, em alguém que está em um crescimento espiritual. E para a gente aprofundar ainda mais sobre o tema de hoje, eu vou pedir para você ir lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 23 a 24. Então, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 23 a 24. Para a gente entrar, né, no contexto da palavra, voltando um pouquinho antes dessa passagem, Jesus estava com a multidão, com os discípulos,
E aí, num dado momento da sua pregação, Jesus se volta para os discípulos e perguntam para eles: o que essa multidão diz que eu sou? E aí eles começam a falar: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus vira para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vai responder: o Cristo de Deus. E nesse momento, Jesus adverte para que eles não falem isso a outras pessoas. Ainda não era o momento de se revelar. Mas aí Jesus depois ele vai falar do que era necessário que ele vivesse. Sobre a morte, sobre a cruz, mas também sobre a ressurreição. E aí nós vamos entrar no versículo que nós vamos trabalhar hoje. Porque depois de Jesus falar para os discípulos, a palavra vai dizer assim: depois, Jesus começou a dizer a todos. Então, Jesus ele já deixa de falar somente com os discípulos para falar a todos, a grande multidão, a todo o povo. E ele vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma palavra de salvação mesmo. Porque é uma palavra que nos liberta de nós mesmos. Porque aqui, logo no início, como eu estava falando para vocês, Jesus, ele traz isso para todos. Ele não trouxe isso só para os discípulos. Ele não trouxe isso só para os consagrados da Canção Nova. Ele não trouxe isso só para os padres. Jesus trouxe isso para todos. Todos, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus. Todos têm esse caminho, acreditando ou não. Eu estava até dando risada, porque enquanto eu preparava, eu recordei daquela frase assim: aceita que dói menos, sabe? Porque é isso. Se nós aceitamos essa verdade, é mais fácil de se passar por esse caminho. E muitos de nós não queremos acreditar, e isso vai se tornando muito mais difícil. A gente passa pela cruz sem conseguir colher tudo aquilo que o Senhor tem para nós de maturidade, de crescimento. Então, Jesus começa a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, pensa que o Senhor não está falando, venha até mim, eu te obrigo a vir até mim. O Senhor, ele não obriga, mas ele faz um convite. Se alguém quer vir após mim. Então, é um convite. E depois ele vai dizer, né? Se alguém quer, então é um desejo de vontade, é uma vontade. É um desejo, é um querer, é uma decisão. Querer ir atrás de Cristo, querer vir atrás de Cristo. Então, se alguém quer vir, então o Senhor ele vai justamente nos fazer vir até Ele. Nós não vamos para outro lugar, nós vemos até Ele, né? Nós vamos até Ele. Então o Senhor ele nos chama. Se alguém quer vir após mim. Então quando você diz após alguém, é atrás de alguém, é seguindo os seus passos. Então, nós não vamos à frente de Cristo, nós não vamos por outro caminho, nós vamos após Cristo. Ele já nos ensinou qual é o caminho. Ele vai dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se alguém quer vir após mim, e vir após Jesus é seguir os passos e é colher tudo aquilo que Ele nos ensinou. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Então, esse ato de não renunciar ao outro, não é renunciar às situações, mas eu renuncio a mim. Entenda que Jesus ele não está terceirizando a nossa responsabilidade, mas muito pelo contrário. Ele pede a renúncia de si mesmo. Ontem eu estava assistindo o filme de Santa Dulce. E eu fiquei impactada, né? Já tinha assistido e ontem assisti de novo. Impactada com aquela mulher, porque ela foi capaz de se renunciar de uma tal forma a se assemelhar a Cristo, né? Em um dado momento do filme, né, que conta ali os fatos da história dela, ela costumava sair todos os dias para pedir esmola para os pobres dela.
Então ela falava, você pode me dar uma esmola para os meus pobres? Você pode me dar um dinheiro? Você pode me dar um alimento para os meus pobres? Em um dado momento, quando ela está passando assim numa feira, ela vai até um comerciante e ela fala assim, você tem algo para dar para os meus pobres? E ele cospe na mão dela. E aquela mulher, tão esvaziada de si, alguém que soube renunciar a si mesma, porque eu não sei se fosse você, mas se fosse eu já ia falar um monte, né? O que você está pensando? Né? Já ia ter aquela confusão, né? Mas aquela mulher, ela pegou o cuspe da mão, limpou no seu hábito e disse assim, essa aqui era a minha, você pode me dar dos meus pobres? Entende que esse caminho de proximidade a Cristo nos faz, de fato, renunciar a nós. Ela renunciou a ela por causa da obra, por causa do outro, porque ela sabia qual era o objetivo. Então, essa capacidade que o Senhor nos fala, né? O nosso saudoso Dom Henrique, ele vai dizer assim, que nós precisamos viver um autoconhecimento a partir de Cristo como modelo. Porque muitas vezes nós vivemos um autoconhecimento a partir de nós mesmos. Eu quero me conhecer. Quero conhecer a Amanda e como ela é, e vou no psicólogo. Não que isso esteja errado, mas nós queremos nos conhecer a partir de nós, quando, na verdade, nós precisamos nos conhecer a partir de Cristo. Ele é o modelo. Então, o meu autoconhecimento, ele precisa me levar para Ele como modelo. E Dom Henrique, ele fala assim, que... Eu guardei essa frase, né? Ele fala, eu preciso sair de mim, do meu jeito, para chegar até mim, do jeito de Jesus. Isso é muito forte. Isso é o que Santa Dulce viveu, isso é o que São Jerônimo viveu, isso é o que os santos e santas da igreja viveram. Sair de si, sair de mim, do meu jeito, para chegar até mim, do jeito de Jesus. Então, os meus atos não são mais os meus atos, mas são os atos de Cristo. O meu olhar não é mais o meu olhar, mas é o olhar de Cristo. A minha resposta não é mais a minha resposta, mas a resposta de Cristo. Nesse momento que Santa Dulce diz para esse homem, esse aqui era meu, agora me dá dos meus pobres, ela se assemelhou a Cristo, que foi injuriado, que cuspiram nele, que falaram, que injuriaram, que difamaram, que julgaram. Ela conseguiu se assemelhar a Cristo. E depois a palavra vai continuar, né? Renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Isso é muito forte porque o Senhor, Ele não nos chama a tomar a cruz que é dele. A cruz que era dele, o grande peso, a salvação, a libertação do pecado, Cristo já pagou. Nós não vamos pagar mais esse preço, mas Ele nos convida a pagar a nossa cruz. E qual é a sua cruz hoje? Porque a palavra vai dizer, tome sua cruz cada dia. Então, a nossa cruz, ela vai se modificando a partir dos acontecimentos. Quando me deram o tema e falaram que eu precisava falar sobre a cruz, falava, meu Deus, mas falar sobre a cruz é difícil, né? Porque a gente não quer falar sobre a cruz. A gente não quer olhar para Jesus crucificado. A gente não quer, a gente tem medo do sofrimento. Só que nós não conseguimos entender que a cruz, ela é uma passagem. A cruz, ela não é o fim último, mas ela é uma passagem. Eu estava até conversando agora com uma irmã, no meu trabalho, antes de vir para cá, e ela dizia assim, de uma forma bem prática, né? Que a passagem é como se você imaginasse, se eu for daqui, né, até São Paulo, eu vou passar por várias cidades, eu vou passar por Lorena, eu vou passar por Guaratinguetá, eu vou passar por Aparecida, por Roseira, por Pinda, por Taubaté, até chegar São Paulo e várias outras cidades. Quando eu sei qual é o meu objetivo, eu consigo passar por essas fases. Mas se eu não sei qual é o meu objetivo, eu vou parando, eu vou me perdendo no caminho. Então, se eu sei que eu preciso chegar até São Paulo, mas eu entro em Lorena para fazer uma coisa, eu entro em Guará para fazer outra, eu entro em Taubaté para fazer outra, eu não consigo chegar ao meu destino. Ou eu vou me atrasar, ou eu vou me perder. E a cruz, ela é essa passagem, ela não é o fim último. É por isso que, quando nós vamos ler a vida dos santos, muitos chamam de loucos, né? O que a palavra está dizendo, né? O que é loucura, né? De Deus é a fortaleza. Porque quando eles estavam vivendo
alguma enfermidade, alguma injúria, alguma difamação, alguma perseguição, eles se alegravam. Porque eles sabiam que depois daquele momento de cruz, haveria um momento de ressurreição. E muitas vezes nós não conseguimos passar por esse movimento. Nós fugimos da cruz. Nós não permanecemos na cruz. Nesse mesmo retiro que eu fiz, né, ouvindo as palestras de Dom Henrique, ele dizia assim, que toda crise, ela é um deserto. Toda crise. E o deserto, se não bem vivido, não gera frutos. Então, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, por situações, talvez na sua casa você esteja com dificuldades com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu neto, no seu trabalho, com algum amigo. E nós não queremos permanecer naquele lugar, nós queremos fugir. E hoje o mundo nos ensina a fugir, né? É a felicidade a todo custo. Eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz. Mas o que é a felicidade? Se não é, de fato, essa passagem de morrer para o homem velho e viver e nascer para o homem novo. Né? Foi a grande dificuldade que Nicodemos teve para poder entender o que Jesus estava dizendo para ele. Senhor, mas já sou velho, como é possível nascer de novo? Era isso, era morrer para o homem velho e nascer para o homem novo a partir do Espírito Santo. E aí ele vai dizer, tome sua cruz cada dia e siga-me. Então o Senhor, ele nos convida a seguir os seus passos, a seguir aquilo que ele já viveu. E, meus irmãos, cristianismo é isso. Não adianta vocês virem para cá, ou eu quando vinha para cá, ou qualquer outro lugar, não só a Canção Nova, mas qualquer outro lugar, a igreja como um todo, e escutar que nós não vamos passar pela cruz, porque é mentira. Nós vamos passar pela cruz, todos nós. E é essa cruz diária, mas quando eu entendo que a cruz ela é uma passagem, o meu coração, ele consegue passar por aquilo ali. Há uma força. Né? O próprio Cristo, sendo humano, totalmente Deus, totalmente homem, ele conseguiu passar pela cruz porque ele sabia do objetivo final. Ele sabia que após aquele momento, a humanidade toda teria a chance de ser salva. A humanidade toda teria a chance de ir para o céu, a partir do nosso esforço, de fato tomar essa cruz diária. E depois o Senhor vai continuar falando assim, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a salvará. Muitas vezes quando a gente olha, né, quem perder a sua vida, a gente já imagina sendo degolado, já imagina, né? E na verdade, esse perder a vida, ele está no nosso cotidiano. Quantas vezes nós não temos a coragem de ser Cristo no lugar onde nós estamos? Quantas vezes você vê lá o seu filho nas drogas, na bebedeira, ou talvez num sexo desregrado, numa vida sexual desregrada, e você não consegue falar porque você tem medo de ser o pai ou a mãe chata, de ser o avô ou a avó chata, não porque eu preciso estar próximo do meu filho, porque é melhor o meu filho fazer isso dentro de casa do que fora. Nós estamos querendo salvar a nossa vida. E esta cobrança vai ser perante Deus. Nós não temos como fugir. Mas é uma garantia quando o Senhor diz que quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Então é esse movimento de fato, eu ir me esvaziando de mim mesmo. Eu ir deixando para trás aquilo que, de fato, não vai agregar, não vai fazer com que eu caminhe cada vez mais próximo de Cristo. Dentro do filme de Santa Dulce, eu vou recorrer bastante, porque está bem vivo na minha mente, né? E acabou sendo uma grande visita de Deus para mim. Em um dado momento, né, de tanto que a irmã está ali fazendo a caridade, está indo ao encontro dos pobres, em um dado momento ela é chamada pelo bispo local, na época, e ela é convidada a ser exclausurada
né? Porque no movimento em que ela estava de não conseguir permanecer no convento, dentro dos horários, dentro das regras próprias ali do convento, ela é convidada a ser exclausurada para que ela continuasse a fazer as suas obras. E isso significava que todas as irmãs daquele convento precisavam ir embora. E ela tinha que ficar naquele convento sozinha. E, gente, aquela mulher, diante do sofrimento, da solidão, do medo, porque ela era humana como eu, como você, ela permaneceu naquele deserto. E ela fica por muito tempo sozinha, ela limpa o convento, ela ajuda os pobres, ela lava a roupa de cama deles, ela faz tudo sozinha. Até o momento, né, em que há ali uma carta do pai dela, pedindo que ela fosse reintegrada à congregação. E as irmãs retornam para o convento. Mas ela precisou passar pela solidão da cruz. E se ela não tivesse passado pela solidão da cruz, nós não teríamos até hoje o hospital. Nós não teríamos hoje a Santa Dulce. E esse é o convite do Senhor para nós. De não mais enxergar a cruz como um fim último das dores, mas a cruz como essa passagem. Eu queria até propor para... Não sei se a Priscila está aqui. Mas acredito que para que nós tenhamos mais ânimo, para que nós tenhamos mais força, mais garra de passar pela cruz, a gente precisa falar mais do céu. Porque se nós tivéssemos dimensão do que é a eternidade, a gente desejaria a cruz como os santos desejavam. E esse é o grande segredo. Né? Que um dia nós possamos fazer aqui uma quinta-feira de adoração falando só do céu. Falando só da eternidade. Falando só dessa grande recompensa que Cristo nos deixou. Porque Ele fala sempre da cruz, mas Ele fala sempre da ressurreição. E a cruz é esta passagem. É a cruz de cada dia, mas é a ressurreição de cada dia. E quando eu consigo abraçar a minha cruz, eu cresço em estatura e graça diante de Deus, né? Eu consigo crescer nesta graça. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Quando eu fui rezando com isso, né, com a cruz, o Senhor me dizia também que muitas vezes a nossa cruz ela está atrelada ao outro, ao próximo. Né? Se nós olharmos para a cruz, o Senhor está de braços abertos, com os pés fincados no chão, mas a mente em Deus. E a cruz muitas vezes vai ser esse movimento de ir ao outro. Não existe cristianismo sem o próximo. Dentro desse retiro de Dom Henrique, eu gosto muito dele, né? Gosto muito da forma como ele pregava. E ele dizia assim, não existe meu Jesusinho e eu e o meu Jesusinho. Não existe. Existe eu, Jesus e o meu irmão. Sempre. Por isso o Senhor resumiu todos os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dentro do filme de Santa Dulce, no final, aparecem umas imagens dela. E aí ela diz assim, com toda a simplicidade, o Senhor nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas ao próximo como a ti mesmo grifado. Não é ao próximo como a ti mesmo com o meu resto, mas com o meu tudo, como eu gostaria de ser amado. E hoje, nós percebemos um movimento no mundo de sermos cada vez mais egoístas, de olharmos cada vez mais só para nós, só para a minha felicidade, só para aquilo que faz bem para mim. Dentro de um matrimônio, se eu não estou bem com o meu esposo, com a minha esposa, eu largo, não está me fazendo mais feliz. Se eu tenho meu filho que está me dando trabalho, deixa para lá, deixa ele fazer. Isso não é amor, isso não é cristianismo. Cristianismo é eu ir até o outro. Eu ir atrás do outro. É eu me despojar para o outro. É amar sem medida. É de fato amar o outro como eu sou amado. Mas entendem que é um movimento?
Porque se eu não me sinto amada por Deus verdadeiramente, eu não consigo amar o outro. É preciso fazer esse movimento de entender que sou amado. E porque sou amado, eu confio em Deus e por isso eu entrego a minha vida. Nos momentos de cruz que o Senhor me oferece, pode ser uma doença. E o que os santos da igreja sempre nos orientam, a Sagrada Escritura nos orienta, a igreja nos orienta, que o nosso sofrimento ele precisa ser ofertado. E muitas vezes nós passamos pelo sofrimento murmurando, reclamando, falando mal contra Deus, virando as nossas costas para Deus, porque Deus se esqueceu de mim. Mas o sofrimento, a doença, muitas vezes, ela é esta oportunidade de me assemelhar a Cristo, de me aproximar de Cristo, de ser amado por Cristo ali, naquele momento, mas de viver a minha mente, com a minha mente em Deus. Nós temos uma irmã, eu não sei se ela está nos acompanhando agora, o nome dela é Jolina, ela está na missão de Brasília. Eu nunca tive um contato próximo com a Jolina, assim, de conversar, somente uma vez a vi, né, oi, mas... E a Jolina, ela enfrenta hoje uma situação de saúde. E a Jolina, ela não deixa que as dores, que o sofrimento da sua enfermidade tirem essa esperança da eternidade. Tirem a esperança desse dia após dia, desse valor à vida. As meninas que moram com ela, né, eu tenho contato com várias, sempre diz dessa alegria dela. Sempre essa oportunidade de sorrir, de falar, de brincar, de não deixar que aquele sofrimento se resuma a isso, mas que ele seja de fato uma passagem. Porque ele vai passar. Mas é um caminho de purificação, é um caminho de santificação que Deus nos concede. Se você for ler a vida de alguns santos, alguns desejavam até mesmo a doença. Porque eles sabiam da certeza que aquela doença, ela geraria o fruto, a ressurreição, a santificação. Esse se assemelhar a Cristo. O grande convite de Deus para nós hoje é que nós saiamos daqui, desta quinta-feira de adoração, com o nosso coração alegre, por passar por esse dinamismo da cruz, essa morte para mim mesmo e essa ressurreição para Cristo. Essa morte para as minhas vontades, as minhas ideias. Porque a renúncia de si mesmo, ela passa por isso. Renunciar os meus ideais, renunciar os meus sonhos muitas vezes. Porque os meus sonhos precisam estar pautados em Deus. Isso não quer dizer que Deus vai anular o seu sonho, mas isso quer dizer que o seu sonho precisa estar submetido à vontade de Deus. Será que os seus sonhos, será que os seus projetos, será que os seus planos, eles estão te levando mais para Deus ou eles estão te levando para mais longe de Deus? E é essa renúncia de si mesmo que o Senhor nos convida a viver. Por causa da certeza da eternidade. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. E perder a vida por causa de Cristo, muitas vezes, é renunciar àquilo que são as minhas escolhas hoje. A minha forma de proceder hoje. Esse é o dinamismo de ser cristão. Se assemelhar a Cristo. Tomar esta cruz. Abraçar a minha cruz, tomar posse, é assumir, é carregar, é morrer na cruz para ressuscitar. É sempre esse o movimento. É sempre esse o movimento. Quando eu precisei sair da minha casa, quando o Senhor me disse, Amanda, eu te chamo. Mas, Senhor, eu sou filha única. Mas, Senhor, como é que vai ficar os meus pais? Mas, Senhor, como que... E os meus planos, e isso e isso? E o Senhor me convidou, Amanda, deixa tudo. Renuncia a si mesmo. Toma a sua cruz de agora. E a cruz era naquele momento. A cruz de deixar os meus pais. Eu me lembro até hoje, quando
Eu entrei em Lavrinhas, era um dia bem chuvoso, foi 15 de janeiro de 2016, um dia bem chuvoso. E eu deixei as minhas coisas e depois vi a minha mãe entrar num carro com um casal de amigos, minha mãe e minha avó, e vi eles indo embora. Né? E a gente ali fica sem celular, fica sem comunicação nos 2 primeiros anos de formação. E eu precisei renunciar ali a minha vida com a minha família por causa de Cristo. Eu precisei ali morrer para mim, mas depois ressuscitar, entendendo que a minha vocação era o lugar que Deus tinha para mim. Entende que a nossa vida ela é feita disso? De morte e ressurreição, de sofrimento, mas de alegria. E é isso que nos motiva, e é isso que precisa nos motivar, e nós não podemos ser cristãos meia boca. Principalmente hoje. Eu não sei se você está vindo aqui pela primeira vez. Eu não sei se você já teve o seu encontro pessoal com Jesus, o seu batismo no Espírito, porque é isso que a Canção Nova faz. É para isso que nós nascemos, para promover esse encontro pessoal com Jesus, esse batismo no Espírito. Eu não sei se você tem dimensão disso, mas independente, já comece a entender, a colocar no seu coração, que hoje o Senhor mais do que nunca precisa da nossa decisão. Diante de tudo que nós estamos vivendo. E hoje, todas as situações que têm acontecido têm vindo para nos fragmentar. Nós temos ficado cristãos muito fracos, com medo, sem conseguir assumir, sem conseguir se dizer, sem conseguir de fato abraçar a cruz e carregar. Nós temos deixado a nossa cruz de lado e falado: Jesus, eu não consigo. Porque nós não entendemos que esse carregar a cruz, ele está atrelado a seguir Jesus. Então, nada do que eu ou você possa viver não tenha passado já por Jesus. Então, ele está à frente. E essa é a nossa segurança. Se hoje eu passo pelo sofrimento, se hoje eu passo pela cruz, eu sei que Jesus já passou por aqui. E eu sei que ele é a minha força, porque ele foi fiel na sua promessa. Ele disse que iria ressuscitar e ele ressuscitou. E é ele quem me dá essa força. E é isso que eu gostaria que nós agora já começássemos a rezar. Porque, como eu disse para vocês, não é uma pregação, uma partilha de vida, mas eu queria que vocês vivessem isso juntos, que nós vivêssemos isso juntos agora. Que nós pedíssemos essa graça a Deus de nos abandonar e de assumir a nossa cruz, não com tristeza, mas com certeza de ressurreição, com certeza de eternidade, com certeza de santificação, com certeza de céu. Que nós possamos abraçar a nossa cruz. Eu não sei qual é a cruz que você está vivendo hoje. Você sabe. Você sabe. Você sabe qual é a cruz que hoje o Senhor te convida a carregar. Não fuja da sua cruz, mas abrace a sua cruz. Assuma a sua cruz com este sentimento de que a cruz é uma passagem. O que você está vivendo hoje vai passar. Mas você tem 2 opções. Ou você passa por ela e você continua a mesma pessoa. Ou você passa por ela e você vai se tornar uma pessoa melhor. E você vai atingir essa maturidade em Cristo. Essa é a escolha que hoje o Senhor nos dá. Nós não temos a opção de não ter a cruz. Quer acreditemos, quer não acreditemos. Seja católico, seja qualquer outra religião, seja ateu. Nós não temos essa opção. A cruz ela é para todos. Jesus disse isso a todos. Porém, eu, como cristã, tenho a oportunidade de ressignificar isso. Por isso eu te convido a ficar de pé nesse momento. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos, para que agora você pudesse entrar em comunhão com o Senhor. E que você com as suas palavras, veja bem, com as suas palavras, você vá dizendo para o Senhor que hoje você assume a cruz que você está vivendo. Vá dizendo para o Senhor: Senhor, sabe essa situação aqui, que está doendo, que é difícil, Senhor, hoje eu assumo.
Hoje eu assumo porque eu sei que o Senhor está comigo e porque eu sei que esta situação, que esta cruz, ela é passageira, Senhor. E eu sei que se eu assumir, se eu carregar, se eu tiver a coragem de morrer nessa cruz, nesta situação, a ressurreição é certa. E a santificação também é certa. Por isso, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos todos os meus sentimentos e oferto a Ti, Senhor, as minhas dores. Com as Suas palavras, oferte ao Senhor as Suas lágrimas. Oferte ao Senhor os seus medos. Oferte ao Senhor as situações que você não tem mais controle e que hoje a única coisa que você pode fazer é assumir a cruz e carregar e não mais contestar. E não mais virar as costas e fingir que nada está acontecendo, mas verdadeiramente assumir. E quando eu assumo, eu oferto. E eu também, a partir desse assumir, tomo posse da ressurreição. Nós vamos cantando esta canção, deixando que de fato ela seja agora a nossa oração. É uma canção bem conhecida, mas que você não cante como você já sempre cantou, mas que você cante com este coração ardente pela vontade de Deus, por esta passagem. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé? De que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória eu quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Erga seus braços e acredite nessa verdade. Viver pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. até chegar ao céu. Até chegar ao céu. Nós vamos cantar essa música do início, mas eu quero escutar a sua voz, assumindo essa canção como a nossa oração. Senhor, preciso te dizer, Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer, que não estou só nessa batalha, Que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. a cada nova experiência. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os meus combates eu não combater, se os meus combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não De que vale a minha completar, fé? de que vale minha fé tanto guardar? Seguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória eu quero conhecer, viver a experiência de sobreviver.
cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar.